apenas uma cláusula geral, né? E as novas convenções, como a professora Esther mencionou, elas sim tratam das condições específicas de cada grupo, né? O problema é que o ser humano de 1948 se parecia com isso aí. A comunidade internacional das nações viam esse homem, né? Homem branco, ocidental, urbano, capaz, remediado, né? Que malhava todo dia ainda, né? Então já exclui isso é verdade, eu coloquei isso como uma anedota, né? Tanto que, não na Declaração Universal, mas na Carta das Nações Unidas, apenas 4 mulheres participaram da redação da Carta das Nações Unidas. Entre elas, uma brasileira, Berta Lutz. Eu enviei para o grupo aí, né, um videozinho, um documentário, apenas 4 mulheres que insistiram, né, foram as mulheres do sul global que insistiram, depois de muita resistência da delegação do Reino Unido, né, que se colocasse a palavra mulher. Então a delegação da Grã-Bretanha, do Reino Unido, aí, se opôs, né, e houve um lobby muito forte, né? E depois, como a professora Esther já disse, houve um crescimento no senso identitário, por questão de altruísmo, não, de pressão mesmo, né? A Convenção ICERD, né, que ela deixa, né, o texto dela já é forte, ela deixa, depois de ser integralista, até o próprio modelo de não discriminação de 1965 era de todos serem tratados iguais. E aí as observações gerais da ICERD começaram a também defender o direito de se tratar diferente. Dalits, né, da Ásia, povos indígenas, né, depois em 2001 a Declaração de Durban, né, e a sua revisão em 2009, que trata, né, não só do racismo, a discriminação racial, racismo, xenofobia e outras formas correlatas de discriminação, a CEDAW de 69, a Declaração de Povos Indígenas e toda uma lista que a professora já disse, né? Falamos aí da Declaração de Pequim, né, que faz a distinção entre sexo e gênero, né? Então, o gênero aí como fenômeno social, além do fenômeno biológico. Então, a mulher, ela é portadora, né, de obrigações especiais do Estado, não pela sua condição, né, daquela que tem uma sexualidade diferente, aquela que engravida e não. O gênero se refere, né, se deu de uma necessidade da mulher ter um papel social, econômico inferior na sociedade, né? Então, o sistema ONU veio fazendo todo esse recorte, a Convenção dos Direitos da Criança, né, Convenção dos Trabalhadores Migrantes, e aí eu destaco a Convenção sobre as pessoas com deficiência, que é um outro mundo, né? Até quem trabalha com igualdade e não discriminação, é um outro paradigma que, quando você entende que deficiência não adota o modelo médico, né, de você não poder ver e tal, mas sim um modelo social, ou até um modelo de direitos humanos, né, é como o entorno reage, né, àquela diferença que a gente tem, né? E aí a gente passa por alguns conceitos obsoletos e conflitantes, né? A questão de minorias dos séculos XVI, XVII da Europa, muito eurocêntrica, que não falava sobre direitos, mas concessões a algumas maiorias. Então, houve lá uma secessão estatal, né? O movimento de independência. Não, mas eu tenho a minoria no norte da Silésia e tal, que eles vão ser protegidos, né? Mas não se articulava ainda como se articula direito, né? Um número reduzido de indivíduos, a gente não pode considerar, né, por exemplo, a população negra no Brasil como uma minoria, não, é uma maioria, né, que tem um déficit de direitos, né? E também a dificuldade de articulação de direitos. Depois, a partir de 1950, as cláusulas gerais, né, de não discriminação, que está em todos os tratados gerais, né? Mas ela vem com uma linguagem muito, como é que eu vou falar? Muito literal, né? Muito geral, né? Ninguém deve ser tratado com desigualdade e tal, e traz aí em seu início a questão da discriminação formal. A gente vai
falar sobre a discriminação formal, né? E depois a gente tem um conceito um pouco obsoleto, né, que é direito de grupos, mas ele é fechado numa caixa, né? São só direitos sociais a grupos, quer dizer, os grupos vulneráveis, marginalizados, eles não têm direito a participar do processo político, a liberdade de expressão, né? Sempre quando a gente fala desse conflito entre discurso de ódio e liberdade de expressão, a gente sempre fala, não, mas é a liberdade de expressão do branco, né, do homem, não, e a liberdade de expressão do negro, e quando ele se expressa, né, da mulher negra, da mulher indígena, quando ela se expressa, a palavra dela, né, ela é recebida com ódio, com desprezo, com estereótipo, né? São coisas que eu acho que, né, se a gente trabalhar num conceito flexível de vulnerabilidade, né, a gente vai entender melhor por quê, quais as suas dinâmicas, né, e atender melhor essas populações, né? Eu vou ser muito breve aqui, né? Vulnerabilidade toca aí nessa igualdade formal, clássica, liberal, né? Nem todos vão ser, né? Todos são iguais. Não somos iguais, somos diferentes, mas temos direitos iguais, aí é a diferença, né? Então, se você tem uma sociedade heterogênea, né, a normativa, as políticas, elas têm que ser heterogêneas também para contemplar essas diversidades, né? E aí vem, em 1970, a igualdade material, né? Quer dizer, a senhora justiça, ela não é cega, ela tira as vendas e ela vai ver a diversidade. Então a gente tem, por exemplo, né, eu vou citar, né, a Corte Interamericana, todas as opiniões consultivas que tratam, né, de grupos vulneráveis, né, falam da condição especial daqueles grupos, trabalhadores migrantes, criança, né, LGBTQIA+, né, a Corte Europeia, no caso, né, DH, República Tcheca, né, que fala sobre ciganos, né. Aqui no Brasil, esse grupo se auto-identifica como ciganos, por isso que eu utilizo ele aqui, né. A sociedade é heterogênea, então, já que todos são portadores de direitos e diferentes, né, se eu tratar todo mundo formalmente igual, vai haver realmente uma discriminação. Por isso que todos, né, portadores iguais, diferentes, precisam de um sistema normativo diferenciado, né? Então, por isso que a gente chama de as medidas especiais e não os direitos em si, né, são meios de atingir um resultado, que é o direito. Agora a gente vai responder aos conservadores, né? Na verdade, nenhum tratado de direitos humanos confere direitos especiais a ninguém. Quando vocês olhem, por exemplo, a Convenção CEDAW, né, a Convenção CED, a Convenção de Direitos da Criança, que é prima do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né, foram adotados na mesma coisa, ali tem o mesmo rol de direitos, né? Ou ainda, né, quando um novo direito é reconhecido, o direito à água, mais recentemente, ali, né, dizem que todos têm, né, um direito à água, um saneamento básico de qualidade. Porém, né, algumas populações vulneráveis, elas têm obstáculos naturais, sociais, econômicos, filosóficos, religiosos, de qualquer natureza, né, em obter esse direito, né? O direito à água não é só o direito ao acesso até a água, mas todas as condições de fruir esses direitos, né? Aí a gente vai falar sobre discriminação, né? Nem todo tratamento diferenciado em si é uma discriminação, né? Às vezes, para obter uma discriminação, uma igualdade material, o Estado precisa tratar as pessoas, né, de forma diferenciada, né? Então a gente tem, né, medidas temporais específicas, são ações afirmativas, né, que no Brasil chamam de ações afirmativas, na Índia é sistema de reserva, e aí vai, né? A discriminação é um tratamento diferente quando ele não é justificado e ele é desproporcional, né? Ainda bem que às vezes quando tem um jogo de futebol, né,
policiais femininos revistam mulheres, masculinos revistam homens. A Vivi está aqui e aí tem a experiência que o cárcere é um ambiente machista, né? É um território machista, a população da mulher né? E aí a gente tem que... O termo discriminação positiva é um conceito equivocado, né? Não existe discriminação. Discriminação é uma violação de direitos humanos em si, né? E também racismo reverso, isso não existe, né? Racismo envolve sempre uma relação de poder, né? Então, aí, rapidamente, né, a gente traz do latim aí, né? Uma ferida, uma fraqueza, né? É um perigo, né? Todos como a professora Esther disse, todos são vulneráveis, mas uns são mais vulneráveis que outros, né? Em uma linguagem, né, chata, muito estreita e tal, né? A gente vai propulsar aqueles que exercem seus direitos em condições de desigualdade, são aqueles que têm déficits de direitos, né? Déficits no seu exercício, né? Ele é um conceito mal entendido, ele não significa que a pessoa é fraca, que a pessoa é incapaz, né? Que a pessoa não tenha a capacidade para fazer isso, né? O comentário geral número 2, eu posso disponibilizar para vocês, do Comitê da ONU sobre Pessoas com Deficiência, fala sobre capacidade e direito, né? Às vezes uma pessoa com deficiência não tem a capacidade civil para exercer um ato, mas ele tem o seu direito. Isso aí, quando você traduz para todos os outros grupos, é um aprendizado enorme. Eu vou disponibilizar para vocês, né? E aí eu queria falar um pouco dessa dinâmica, desse déficit, desses direitos, né? Primeiro que há violações únicas, né? Só se comete genocídio contra uma população, né, que já estava enfraquecida em todos os seus, né, aspectos, começando com o discurso de ódio. O discurso de ódio, né, não sou eu que estou falando, é a jurisprudência dos tribunais criminais, é o primeiro alarme para um genocídio ou uma atrocidade internacional, por exemplo. A gordofobia só acontece com pessoas nessa situação. Feminicídio é tão grave que foram criados crimes específicos, inclusive, né? E a gente tem a maior probabilidade de sofrer violações, claro, né? Elas sofrem violações de seus direitos ao emprego, liberdade de expressão, a vida privada, a vida em si, eu não sei, me corrijam, mas parece que a comunidade trans no Brasil tem expectativa de vida de 30 e poucos anos, é isso? 35 anos, a expectativa média, né? E a população brasileira é 70 e diminuiu um pouco agora com a Covid, é disso que eu estou falando, né? Quando ela sofre uma violação, o seu efeito físico, mas também social, econômico, ele é mais impactante. Então, quando uma criança sofre uma tortura ou um maltrato, as marcas físicas, psicológicas, morais são muito mais graves do que em adultos, por exemplo, né? Então, o que a gente chama aí de impacto. E a maior dificuldade de se recuperar de uma violação, não de uma maneira física, emocional, ela vai precisar, né, de reabilitação, de terapia, né, e tal, mas de acesso à justiça, né? Porque existe machismo, racismo. Então, para ela reaver os seus direitos, né, e ter as suas reparações via judiciário, ou um equivalente administrativo, esses setores eles vão ter muito mais dificuldades. Isso por quê? Porque o judiciário está ainda naquela imagem do homem branco capaz, né? Aquele bonitão lá da coisa, né? Muito rapidamente, eu acho que é interessante a gente destrinchar as dinâmicas, né, da vulnerabilidade. Por quê? Acho que é interessante. Primeiro, lá, pouca participação e influência nos processos legislativos, né, nas câmaras, né? Quando o indígena vai para o Congresso, né, a população geral não o vê como, poxa, que bom que eles estão lá, mas são os baderneiros,
né? A mídia o vê assim, né? Quando uma Maju, né, ela ocupa a bancada central de né? A Maju é uma apresentadora negra que está no principal jornal, né, coisa. Ela sofre um racismo, né, imediato. Quer dizer, as normas, os processos decisórios, os debates, elas plasmam os valores dominantes de uma sociedade, né? Aí a gente vai ver no nosso caso, no caso hipotético, isso, né? Tem uma comunidade indígena contra um processo de plebiscito, né? Os debates sobre as políticas públicas estereotipadas, né? A Corte Europeia de Direitos Humanos tem um caso Garibe contra a Dinamarca, né? Que a Corte disse, olha, essa lei que vocês aprovaram sobre migrações e sobre união familiar, os debates foram eivados de preconceitos contra imigrantes na Dinamarca. Por isso, ela viola o artigo 14 da Convenção Europeia, né? E também a invisibilidade nas políticas públicas, né? Foi muito sintomático aqui que no primeiro dia do nosso debate sobre políticas municipais, havia só uma mulher. Quer dizer, essa lei, esse projeto não contemplaria a voz de uma mulher, não houve uma mulher que participou ali, né? Então, por isso que a gente precisa de dados desagregados. O nosso censo está passando agora no Brasil, felizmente, agora coletando dados das quilombolas, né? Para terminar, eu tenho 2 exemplos, né? Ações afirmativas, que no linguajar da ONU são medidas especiais temporárias, né? Elas são medidas necessárias, né? Elas são obrigatórias, né? O artigo 2.2 lá, os estados tomarão, né? Deverão tomar, é uma obrigação, se as circunstâncias o exigirem. Quer dizer, no Brasil, a gente não tem como discutir que uma ação afirmativa, à luz da Convenção em sede, não seja obrigatória, né? O pleno exercício dos direitos, né, do homem, na verdade da mulher, o texto da Convenção antiga, né, e das liberdades fundamentais. O que as ações afirmativas vão fazer? Por um lapso de tempo determinado, né, ela vai obrigar o Estado a fazer políticas de acesso diferenciado, né, de acesso e permanência, não só a educação, mas vários outros direitos. Na África do Sul, por exemplo, tem saneamento básico, né? Na Índia tem todo um sistema muito sofisticado de acesso a emprego federal, né? Essas medidas, né, elas deverão ser paralisadas depois de alcançar os objetivos da razão foram tomados. No Brasil agora, a lei de cotas está sofrendo uma revisão. Obviamente, né, tudo isso aqui é muito teórico. O Brasil vai alcançar a sua plena igualdade racial, não sabemos quando, né? Mas só que quando formos discutir com o tio do pavê para comer, na época do Natal, né? Olha, você está equivocado, a gente conversou isso aqui no curso, né? Então, a gente fala de gatilhos, né? A necessidade de se adotar um programa de ações afirmativas, né, elas vêm lá se as circunstâncias o exigirem, né? Igualdade nesses direitos. Quando eu entrei na Faculdade de Direito em 1994, de 50 alunos havia uma mulher negra somente. Então, nesses anos para cá, muito foi avançado, mas estatisticamente a gente está muito atrás, né? O meio, né? Então, são medidas especiais com o objetivo de um gozo igual de direitos, mas não direitos especiais para grupos, né? Todos têm direito à educação, mas historicamente há 5 séculos, né, que só os homens brancos, jovens que têm dinheiro, têm acesso à universidade pública, as elites na universidade pública e os mais pobres na universidade particular, né? Tem que ter um objetivo, né? Quer dizer, o pleno exercício
condições de igualdade de direito, né? E ele acaba, e a gente chama de cláusula de pôr do sol, né? Quando o objetivo é alcançado. Esperamos que no ano 2535, né? Ou bem antes, eu estou falando não futuro, a gente não tem esse horizonte que a igualdade racial, de gênero no Brasil seja alcançada. Estamos no caminho, nos primeiros passos, mas vamos ver aí. O segundo exemplo são medidas especiais não temporais, mas permanentes, para a condição permanente da mulher, né? Que é o artigo 12 da Convenção CEDAW. Escolhi esse artigo porque o caso Aline Silva Pimentel, uma mulher pobre, negra, do subúrbio do Rio de Janeiro, né, que teve complicações no parto, no sistema público de saúde. Também eu vou disponibilizar para vocês esse caso em português agora, né? Então lá, acesso a serviços médicos, inclusive referentes ao planejamento familiar, né? Não é um direito especial, é um direito à saúde, mas isso aqui é o texto, o próprio texto da CEDAW enxergou a condição diferenciada da mulher, que o confira maneiras diferentes de exercer o mesmo direito, né? Também garantindo à mulher assistência apropriada da relação da gravidez ao parto e ao período posterior ao parto, nutrição adequada durante a gravidez e a lactância, né? Os peticionários, no caso do Aline Silva Pimentel, eles provaram, né, por todos os meios que desde o início da gravidez dessa mulher, né, o governo brasileiro, né, as autoridades de saúde, elas não tomaram nenhuma das medidas, né, preventivas, né, que fariam isso. Bom, apenas uma contribuição singela, né? Esperamos perguntas de vocês, se a gente puder.